Hoje quero falar com vocês sobre diretivas antecipadas de vontade. Bom, as diretivas antecipadas de vontade também são conhecidas como testamento vital, apesar de não serem um testamento. Mas eu vou esclarecer para vocês, ponto a ponto, o que são, como podemos fazer e os cuidados que a gente tem que ter. Diretivas antecipadas de vontade nada mais é que um conjunto de desejos prévios de uma determinada pessoa que são expressamente manifestados através de um documento, de um instrumento, os quais dizem respeito à sua saúde. Esse tipo de documento, ele é interessante para as pessoas que podem vir apresentar alguma incapacidade. Então, normalmente, as pessoas fazem as diretivas antecipadas de vontade para que, ainda em vida, essa declaração de vontade surta efeito. Essa é a principal diferença do testamento comum. Porque o testamento comum, ele é um documento em que você expressa a sua vontade, que também pode ser vinculada ao seu patrimônio para que ela surta efeitos após a sua morte. Porém, as diretivas antecipadas de vontade é um instrumento em que você expressa a sua vontade relacionada apenas à sua saúde. Algumas questões até na administração do patrimônio também podem ser feitas. Porém, não é com relação a doações, a uma grande administração do patrimônio, porque aí já estaríamos falando de uma sucessão, algo maior, ok? Então, vamos lá. Já esclareci para vocês o que é diretiva antecipada de vontade. Agora eu vou falar para vocês se ela tem validade ou não e em que ela se baseia. A legislação brasileira não possui nenhum artigo de lei ou mesmo uma lei específica que trate da possibilidade da pessoa fazer a escolha sobre o tipo de tratamento que vai dar para a sua saúde, caso ela apresente alguma incapacidade. Mas esse instrumento ele é baseado e ele é respeitado judicialmente, ele é baseado exatamente pela Resolução 1995 de 2012 do Conselho Federal de Medicina, essa resolução que aparece aqui embaixo. Essa resolução, ela é uma diretriz ética dentro do Conselho Federal de Medicina, a qual estabelece as formas éticas com que o médico pode dar andamento ao tratamento dele e, inclusive, vai definir a amplitude da escolha do paciente a se submeter ou não a determinado tratamento. Perfeito? Nós vamos usar, assim, ela pode ser aplicada em algumas situações. Então, as diretivas antecipadas de vontade, elas podem ser aplicadas, por exemplo, se a pessoa receber um diagnóstico de alguma doença crônica que com o tempo vai deixá-la incapacitada, por exemplo, um Alzheimer. Então, o Alzheimer é uma perda de memória que, com o passar do tempo, a pessoa não vai conseguir gerir o seu próprio patrimônio ou mesmo cuidar de si. Então, ela pode, desde já, estabelecer como ela quer que seja feito a gestão do seu patrimônio enquanto ela está viva, o seu procurador, e também quais os tratamentos que ela quer submeter, se ela quer ir para uma clínica, se ela quer ficar em hospital, se ela quer ficar em casa. E também outros tipos de doenças mais graves que estão em cuidados paliativos. Cuidados paliativos são aqueles cuidados que dão às doenças que têm um diagnóstico que ainda não tem uma cura encontrada na medicina. Então, para esse tipo de doença, que são alguns casos de câncer e outras doenças como... deixa eu ver se eu me lembro aqui... eu acho algumas doenças ligadas à terminalidade em si. Então, a pessoa entra em cuidados paliativos para que ela tenha uma melhor qualidade de vida enquanto estiver viva. E também, não só para as pessoas doentes. Vejam que interessante. As diretivas antecipadas de vontade pode ser feita por qualquer pessoa que queira escolher o seu tratamento. Isso porque, caso você saiba, por exemplo, que na sua família tem um histórico de AVC, ou ainda saiba que você tem horror a ser entubado, a ressuscitação, etc e tal, você pode escolher que caso um dia você venha passar por um procedimento
que vai se deixar ligado a máquinas, ou que você precisa ser ressuscitado ali no hospital, né? Aquelas choques que eles dão no coração, você já deixa um instrumento autorizando o médico que ele use ou não use este tratamento. Perfeito? Porque caso você não deixe, vai ser feito ali dentro do que o médico estabelecer que vai ser o melhor para a sua manutenção da sua vida. Ou ainda de acordo com a vontade da sua família, caso você fique ligado em aparelhos ou não. Perfeito? Esse instrumento, então, as diretivas, você pode escolher, olha, caso eu tenha um AVC, caso eu tenha um acidente de carro, caso eu tenha um infarto, caso aconteça alguma coisa comigo que me deixe incapacitado em coma, em que eu não tenha possibilidade de expressar a minha vontade, eu quero que seja feito dessa forma. Veja a importância desse documento, não só para quem está em cuidado paliativo, mas também para quem quer se prevenir, quem já sabe, quem é muito bem resolvido e que sabe como lidar com a situação, tá? O importante para fazer esse documento, gente, é que a pessoa seja maior de 18 anos, que ela tenha plenas faculdades mentais, ou seja, não adianta ela já estar com uma doença neurológica avançada, que ela não consiga discernir algumas coisas, ela tem que estar plena faculdade mental. Perfeito? Se ela estiver dentro desses requisitos, ela pode fazer essas diretrizes a qualquer momento, tá? É importante que caso a pessoa tenha um diagnóstico médico de alguma doença, que ela sabe que o futuro é entrar em cuidados paliativos, até que ela vá ser internada e etc e tal, que ela converse com o médico para saber todo o prognóstico do avanço daquela doença para que ela possa se organizar e se preparar. Até para fazer esse instrumento da diretiva antecipada de vontade, eu sugiro que a pessoa faça com o médico e com o advogado. Com o médico, para ele falar tudo o que pode acontecer e a pessoa fazer as escolhas. Olha, caso aconteça nessa fase da doença essa situação, eu escolho isso. Essa situação, eu escolho. E isso o médico vai dar todas as informações e ela vai poder definir quais são as suas escolhas. E o advogado é interessante nesse documento, apesar de não ser obrigatório, mas ele é interessante, porque nesse mesmo documento a pessoa pode definir quem vai ser o administrador do patrimônio dela. Né? Caso ela tenha uma aposentadoria, caso ela tenha um patrimônio maior, quem vai administrar e como vai ser feita essa divisão de despesas e créditos, etc. Ela já pode definir isso. E o advogado é a melhor pessoa para poder orientar a quem quer fazer a diretiva antecipada de vontade, para falar até onde pode dar poder, os limites, as consequências de cada ato. Então, se ela tivesse os dois profissionais ao lado dela, certamente ela vai fazer uma diretiva antecipada de vontade de modo claro, objetivo e forte, para que ela não tenha nenhuma nulidade que possa vir a ser questionada na via judicial, certo? Nessa diretiva antecipada, eu acabei de falar para vocês, em que a gente pode falar também sobre uma pessoa. Essa pessoa vai ser o procurador dela para fazer valer a vontade dela. Então, vou dar um exemplo para vocês. Caso ela tenha aquele tratamento em que, com o tempo, ela vai entrar em coma, ela vai ser entubada ou ela perca as suas capacidades mentais, ela vai definir uma pessoa que vai escolher por ela, ou seja, vai fazer valer a vontade dela, já especificada no instrumento, e essa pessoa, então, vai ser o seu procurador ali naquele instrumento. Ela vai ter o encargo de supervisionar o tratamento, para ver se está sendo seguido conforme está ali dentro das diretivas antecipadas de vontade. Ela também pode ter o encargo de administrar os bens, pode até ser uma outra, mas ela pode também ter esse encargo. E, além disso, se assim for a vontade da pessoa que estiver fazendo esse documento, ela pode até definir algumas escolhas relacionadas ao funeral. Se ela quer ser cremada, se ela quer ser enterrada, aonde ela quer ser enterrada, como ela quer que seja feito o enterro, como serão pagas as despesas do enterro. Todas essas pequenas situações também podem constar nessa diretiva antecipada de vontade. Vejam que é um instrumento que tem um amplo aspecto que pode ser utilizado de variadas formas, certo? Outra questão que eu quero falar com vocês é: algumas pessoas me perguntam, tem que ser feita no cartório ou pode ser feita do modo particular? O
obrigatoriamente não precisa ser feita em cartório. Lembra que eu falei para vocês que as diretivas antecipadas de vontade ainda não tem uma legislação no Brasil que defina os procedimentos? Então, é só o Conselho Federal de Medicina que vai falar como será feita essa escolha. Não é verdade? A gente usa um instrumento do Conselho Federal de Medicina e vamos então fazer uma escritura de declaração para essa pessoa. Então, em tese, ela pode até fazer um documento particular, de próprio punho. Ela escreve como que ela gostaria que fosse o tratamento dela, assina e reconhece firma desse documento. Por certo, como este documento é pela via particular, pode ser que, se ela definir ali que alguém administre os bens dela e algum parente próximo, herdeiro, queira interferir, pode ser até que ele consiga uma nulidade desse documento e a vontade da pessoa não seja totalmente respeitada. Então, se é muito importante para quem está fazendo a diretiva antecipada de vontade saber que aquele instrumento que ela fez vai ser pontualmente realizado da forma que ela desejava, é interessante que ela seja feita em cartório, ok? O cartório através de uma escritura de declaração de vontade. Não é declaração de vontade, vou me corrigir. Através de uma escritura de declaração. Nessa escritura de declaração, ela vai colocar as diretivas antecipadas de vontade. Mas se você chegar no cartório dizendo, eu queria fazer um testamento vital, como é mais conhecido, o cartório vai entender e vai fazer para você. Mas o correto é, eu quero fazer uma escritura de vontade para definir as diretivas antecipadas relacionadas ao meu tratamento médico, certo? Esse instrumento no cartório, por certo, terá um custo, No estado de São Paulo, hoje, se você entrar ali no site, dos cartórios, ali dos notários, esse site que aparece aqui embaixo, nesse site você vai saber quanto é o custo de uma escritura de declaração. E aí você fica certinho sabendo quanto você vai gastar para fazer esse documento. O advogado, ele pode procurar saber o valor do trabalho dele no momento de elaboração desta minuta, porque ele pode redigir a minuta, para auxiliar o cliente dele, através da OAB, dentro ali da ordem também tem a tabela de honorários e tem alguns instrumentos extrajudiciais. Mas isso é tudo entre cliente e advogado, a definição desses honorários. Certo? Essa escritura, eu posso dizer que ela vai ter uma variação de valor se ela tem poderes ou não. Então, se é uma escritura de declaração simples, é um valor mais baixo. Se é uma escritura de declaração e ainda ela vai dar poderes de administração, ou seja, ela vai ter um valor de uma procuração, porque ela vai dar poderes daquela pessoa a cuidar de contas em banco e bens, aí ela vai ter somado o valor relativo a uma procuração também. Então, veja aí dentro do seu estado quanto sai o custo da escritura de declaração pública e a da procuração, caso você queira fazer a diretiva antecipada de vontade com poderes, certo? A pessoa que fizer essa procuração, ela vai dar, então, poderes específicos para aquele procurador atuar caso ela seja colocada como incapaz de definir os seus atos. Vai ter essa capacidade específica, pode ser feita então com 18 anos, ela pode ser até impugnada judicialmente, porém se ela foi feita seguindo todos os parâmetros, ali dentro de um cartório, o tabelião tem fé pública para dar força para esse instrumento e para a procuração, então é muito difícil que isso seja quebrado. Se for pela via particular, aí já fica mais temerário, fica mais frágil a força desse documento, tá? O médico, quando você faz essa diretiva antecipada de vontade via cartório, ele tem força de fazer valer a sua vontade, porque já conversei com muitos médicos relacionados a isso, e eles já me falaram que a grande dificuldade deles é quando um paciente entra em coma, entra num estado em que ele não consegue expressar a sua vontade, muitas vezes a família fica apavorada, o que é natural, e quer que mantenha a vida daquela pessoa de todas as formas. E isso pode vir causar
uma tristeza, um sofrimento, essa é a palavra correta. Isso pode vir causar um sofrimento muito grande para quem está passando pelo tratamento. Só que o médico, como ele não tem o documento que dê força jurídica para ele fazer a vontade do paciente, que foi até dita no consultório para ele não pode agir. Ele vai agir conforme o desejo da família. Porém, se ele tem ali as diretivas antecipadas de vontade, é muito mais fácil ele falar para a família: olha, eu entendo a dor de vocês, porém a escolha do paciente foi essa e eu tenho que seguir conforme está neste documento. Inclusive, aquela pessoa responsável em gestar o tratamento vai estar ali presente para fazer essa diretiva antecipada de vontade. Então, isso vai proteger o médico, sim. A pessoa pode escolher desligar os aparelhos ou manter ligado, caso ela venha encontrar. Isso é muito importante. Isso não seria considerado um suicídio assistido, uma vez que a pessoa já foi constatada ali a morte cerebral, né? O suicídio assistido, ele é um pouco diferente, gente. Suicídio assistido é quando a pessoa está em plenas faculdades mentais, ela mesma injeta nela uma substância que provoca a sua morte. Nesse caso, para a gente falar que vai desligar o aparelho, é porque o cérebro já morreu, só está sendo mantido pelos aparelhos as funções do coração e dos pulmões. O cérebro não funciona mais, tá? Mas isso tudo pode ser conversado com o médico e visto da melhor forma, se quer ou não quer, tá bom? Eu acho que era isso que eu ia constar. É importante também, caso você tenha algum cliente ou você mesma queira fazer essas diretivas antecipadas de vontade, o médico com que você está fazendo esse tratamento, depois que você for fazer essa escritura, informar ao médico sobre este documento para que ele registre no seu prontuário essas diretivas antecipadas de vontade. Então você informe o médico: olha, eu já fiz as minhas diretivas, o meu procurador é o fulano de tal, esse é o telefone dele, caso aconteça algo comigo, por favor, ligue para ele, porque ele sabe quais são as minhas escolhas. Tá? Se tiverem mais dúvidas, se tiverem comentários, vocês postem aqui embaixo que eu vou procurar atender vocês e responder as dúvidas que vocês tenham. Foi um prazer falar com vocês e espero vocês no próximo vídeo. Até lá!